aqui novamente para estudar sobre a palavra de Deus. E nós vamos continuar falando sobre o profeta Elias e o rei Acabe e a esposa dele, Jezabel. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero saber se vocês sabem o que é cobiçar. Vocês sabem o que é cobiçar? Cobiçar é você desejar muito aquilo que é do outro. É querer de todo jeito aquela coisa que o seu amiguinho tem. Vou dar um exemplo para vocês. Joãozinho, ele tinha, é um exemplo, tá? Ele tinha uma bicicleta de 16 marchas. Tinha uma bela casa, tinha brinquedos lindos. E aí o amigo dele, o Pedrinho, ele comprou, o pai dele deu uma bicicleta de 21 marchas para ele. Daí o Joãozinho ficou doido, queria muito também uma bicicleta de 21 marchas. Ele fingiu que ficou doente, ele chorou, fez birra para a mãe dele, de todo jeito ele queria a bicicleta de 21 marchas. Ele não estava mais satisfeito com a bicicleta dele. Isso que é cobiçar, tá bom? E o rei Acabe, ele fez a mesma coisa. Ele cobiçou algo que não era dele. Então nós vamos descobrir agora na história como isso aconteceu e qual é a vontade de Deus e o que Deus acha sobre isso, tá bom? A nossa história começa assim. O rei Acabe, ele estava lá no palácio dele, curtindo a paisagem, afinal, né, ele era rei, ele possuía todas as coisas. E ele avistou uma vinha, uma plantação de uvas. E ele achou linda aquela plantação e ele quis ter aquela plantação para ele. Então ele foi até a vinha para conversar com o dono dela. Ele se chama Nabote, o dono da vinha. O rei Acabe chegou a Nabote e falou assim: Nabote, me venda a sua vinha, preciso de tê-la, porque ela é linda e viçosa. Nabote olhou para o rei e respondeu assim: Rei Acabe, essa é uma herança de família, então eu não posso vendê-la para o senhor. Nabote não quis vender a sua vinha. Então o rei Acabe foi para casa, foi para o palácio dele, chegou lá muito triste, nem quis comer, nem olhou para a comida. E aí a esposa dele, a rainha Jezabel, percebeu que ele não estava muito legal e perguntou: Rei Acabe, o que está acontecendo que você está assim tão triste? Aí ele contou toda a história. O rei Acabe estava cobiçando aquela vinha, como a gente conversou lá no início. Ele queria muito aquilo que não era dele. E aí Jezabel montou um plano na cabeça dela. Lembra dela que nós já falamos que ela era muito má e ela fazia coisas que não agradavam a Deus? E foi isso que ela fez novamente. Ela escreveu uma carta para algumas pessoas do reino, alguns homens de influência, que tinham poder. E ela escreveu nessa carta que essas pessoas deveriam falar mal de Nabote. É isso mesmo. E ela pagou para isso acontecer. Ela selou essa carta e mandou lá para os homens de influência e pagou para que as pessoas falassem mal de Nabote. E naquela época, isso era muito sério. Então, ela pediu que as pessoas dessem falso testemunho. O que é o falso testemunho? É quando a gente fala uma coisa que não é verdade, a gente conta uma mentira. Então, ela contratou essas pessoas para contarem mentiras sobre o Nabote, que era um homem íntegro e cuidava bem da sua vinha. E aí, num certo dia, estavam todos reunidos, inclusive Nabote. E as pessoas começaram a falar mal dele, contar coisas que não eram verdade, dar falso testemunho de Nabote, contar mentiras sobre ele. E aí, como a lei daquele tempo era muito rígida, Nabote não teve nem chance para se defender. Ele foi pego pelas pessoas, pelo povo,
e foi levado para fora do reino. E ele foi apedrejado até a morte. É isso mesmo. Foi muito triste o fim de Nabote. Ele foi apedrejado, porque as pessoas deram falso testemunho dele. E aí, quando Jezabel descobriu que Nabote havia sido morto, ela logo foi até o rei e comunicou a ele que ele poderia tomar posse da vinha. O rei Acabe nem se importou, nem quis saber o que havia acontecido com Nabote e foi tomar posse da vinha. E aí que o profeta Elias entra nessa história. Deus fala com Elias e pede para que ele transmita mais uma mensagem ao rei Acabe. E a mensagem dessa vez era muito dura. E Deus disse assim para o profeta Elias: vá e diga ao rei Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? No mesmo lugar que os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Que mensagem dura, né? E difícil. Mas o profeta Elias era fiel a Deus. Então ele foi até a vinha. Chegando lá, ele deu de cara com o rei Acabe e transmitiu a mensagem de Deus para o rei. E ainda disse que por causa da maldade de Acabe, todos os homens da sua família morreriam, inclusive Jezabel. E logo um tempo depois foi exatamente o que aconteceu com o rei Acabe. Ele acabou morrendo naquele lugar e Jezabel, ela foi jogada de uma janela e também morreu. E o que nós aprendemos com a palavra de Deus hoje? Duas lições muito importantes. A primeira, que não devemos cobiçar, não devemos desejar aquilo que é do outro. E lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, o Senhor fala que nós devemos ser contentes com aquilo que temos, ou seja, ser feliz com aquilo que nós já temos. E a segunda lição também que a gente aprendeu e que é muito importante é sobre a mentira, que Deus não aprova a mentira, ou seja, o falso testemunho. Lá em Mateus 19, versículo 18, Jesus ensina sobre isso. Então, se nós cometemos algum pecado, ou nós mentimos, ou cobiçamos algo de alguém, nós devemos orar a Deus, pedir perdão, pedir para que o Senhor Jesus nos purifique dos nossos pecados e nos limpe. E eu quero falar um versículo muito especial aqui para vocês, tá bom? Que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus, Ele é o único capaz de nos purificar e nos limpar dos nossos pecados. Para que isso aconteça, nós precisamos orar e colocar diante dele as nossas falhas, os nossos erros e pedir perdão. Amém? Um beijo para vocês e até a próxima aulinha.